Boa noite, pessoal da agronomia, disciplina de probabilidade e estatística. Nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre as medidas de assimetria e de curtose, uma vez que não temos aula no BBB, porque nós estamos com um probleminha lá na plataforma. Bom, então nós vamos falar um pouquinho de assimetria. Esse material que eu coloquei para vocês, disponibilizei para estudo, e então vamos lá. Então, quando nós falamos em assimetria, olha, a natureza da assimetria, a simetria, a negação, ela é uma medida fazendo uma comparação ou uma relação com a distribuição simétrica dos meus dados. Então, a média e a moda, elas coincidem quando elas são simétricas. Sendo a distribuição assimétrica à esquerda, também chamada de negativa, onde a média ela é menor do que a moda, e assimétrica à direita ou positiva, quando a média é maior do que a moda. Como assim? Então, nós temos aqui alguns gráficos que vão nos auxiliar para compreender esta questão. Então, aqui nesse primeiro gráfico, nós temos uma distribuição de dados em que a curva representativa ela é simétrica, ou seja, antes da metade dos meus dados, o gráfico é semelhante depois da metade dos meus dados. A mediana divide os meus dados em duas partes iguais. E aqui nós temos que a média é igual à mediana, que é igual à moda. Então, esse aqui nós temos um gráfico, ele é simétrico. Aqui, nós temos o seguinte, ela vem do lado esquerdo até a mediana. O meu gráfico, ele é simétrico, essa parte. Ele é assimétrico quando nós falamos aqui, ó, comparamos essa segunda parte. A gente pode perceber que há uma desigualdade. Então, nós não temos média igual a mediana igual a moda. O que vai acontecer aqui? A média, ela vai estar mais à direita. Então, eu tenho que a mediana é maior do que a moda e menor do que a média. Portanto, a média é menor. Ela está posicionada mais à esquerda, né, do que a moda. Então, assim, a gente percebe que ela está mais à direita. Se ela está mais à direita, ela é maior do que a moda. Se ela é maior do que a moda, ela é assimétrica à direita. E aqui nós temos a outra posição, né? Nós temos a média menor do que a mediana, menor do que a moda. Então, portanto, a moda, ela é maior do que a média. Então, quando nós temos a média maior do que a moda, nós temos que ela é positiva à direita. E quando nós temos a média menor, ela é positiva à esquerda. Então, essa é a compreensão que nós temos desses três gráficos do material de estudos que eu passei para vocês. Sendo assim, nós vamos tomar como relação para esse cálculo a diferença entre média e moda. Daí nós temos o seguinte, se a diferença entre a média e a moda ela for igual a zero, calculei a média, menos calculei a moda e for zero, significa que ela tem a simetria nula, ou seja, a distribuição é simétrica. O que significa uma distribuição simétrica? O primeiro gráfico que nós observamos anteriormente. Então, o que acontece? A parte esquerda do meu gráfico é igual à parte direita do meu gráfico. Agora, quando ele fala pra gente, nós vamos analisar, vou calcular a média menos a moda e o resultado ele for menor do que zero, então ela é assimétrica negativa ou ela é assimétrica à esquerda. Quando a média menos a moda for maior do que zero, ela é assimétrica positiva ou à direita. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos três distribuições de frequência: a distribuição A, a distribuição B e a distribuição C. Nós aqui calculamos, ó, somatório da frequência 60, no segundo 78 e no terceiro também 78. Eu calculei
né? O autor calculou a média, a mediana, a moda e o desvio padrão dos 3 gráficos, das 3 tabelas que nós temos. E olha só o que nós temos. Nós temos, no primeiro caso, a média, que é 12, menos a moda, deu 0. Então, no primeiro gráfico, nós temos que é uma distribuição simétrica. No segundo caso, nós temos aqui que a média é 12,9 e a moda 16. 12,9 menos 16 menos 3,1. Então, a distribuição ela é assimétrica negativa. Já no terceiro, nós temos lá a média 11,1 e a moda 8. 11,1 menos 8 é 3,1. Então, nós temos que é uma distribuição assimétrica positiva, porque essa diferença é maior do que 0. Olha só essa representação. Então, a minha tabela A, que eu mostrei para vocês, ela é simétrica. Quer dizer que os dois lados são iguais, porque a média é igual à mediana, que é igual à moda. Se eu fizer uma subtração da média e da moda, vai ser 0. Aqui, nesse segundo caso, nós temos na letra B, é o gráfico representativo da tabela B, se eu pegar 12,9 menos 16, eu vou ter um valor menos 3,1, valor negativo. O que eu vou perceber? Que a distribuição, ela é assimétrica negativa. Esse lado, ó, ele é bem simétrico. Do lado de cá, ele puxa a perna. Então, por isso que ele é chamado de assimétrica negativa, porque a diferença média e moda, ela é menor do que 0. E na letra C, nós temos que a diferença entre a moda e a média, ela vai ser um valor positivo. Então, o que acontece? Nós temos uma distribuição assimétrica positiva. A perninha vai puxar para a direita. Então, essas aí são as medidas, né? Eu fiz uma comparação para saber a classificação, se ela é simétrica, se minha tabela é simétrica, assimétrica negativa ou assimétrica positiva. Agora, nós vamos fazer o cálculo do coeficiente de assimetria. Para calcular o coeficiente de assimetria, nós temos aqui essa relação. Eu vou precisar da média, da mediana e do desvio padrão. Então, assim, eu vou calcular o coeficiente de assimetria. Se o módulo desse coeficiente de assimetria estiver entre 0,15 e 1, essa assimetria, ela é moderada. Mas, se esse coeficiente de assimetria, ele for maior do que 1, esse coeficiente de assimetria, ela é forte. Assimetria significa quanto ela foge do valor normal, do valor modal. Bom, então nos exemplos A, B e C que nós já trabalhamos, que é o gráfico passado, já tinha pronto lá o valor da média, da mediana e do desvio padrão. Fazendo a substituição, o que eu descobri? Que o coeficiente é 0, porque o lado esquerdo e o direito da tabela eram iguais. Mais uma vez mostrando no gráfico, o lado esquerdo e direito são iguais. Agora, na letra B, quando eu faço a substituição aqui da minha média, da mediana, do coeficiente de variação, eu descobri um valor negativo, menos 0,429. Por isso que ela é dita assimetria negativa, ou à esquerda. Agora, aqui o coeficiente, quando eu fiz a substituição, 0,429. Ela é um coeficiente de assimetria positiva. Como atividade pré-aula síncrona, vocês vão resolver o exercício número 2 e o exercício número 4. O número 2 é apenas substituir na fórmula. Uma vez que eu já tenho a média, eu já tenho a mediana e já tenho o desvio padrão. Ele quer saber qual é o coeficiente de assimetria que eu acabei de mostrar. Agora aqui não. Aqui vocês vão ter que calcular a média, vão ter que calcular a mediana e também o desvio padrão. E aí sim calcular o grau de assimetria. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a curtose dos meus dados.
O que significa isso? Eu vou descobrir qual é o grau de achatamento dos dados que eu tenho. Então, nós podemos ter 3 formas diferentes, que é leptocúrtica, platicúrtica e mesocúrtica. Essas diferenças em achatamento dos dados apresentados. Vamos ver o que é isso agora. Então, se os meus dados apresentam uma curva mais alongada, é chamada de leptocúrtica. Essa curva é chamada de leptocúrtica. Se essa curva ela for bem mais achatada, ela é chamada de platicúrtica. E aqui nós temos os dados mesocúrticas, que o gráfico apresenta-se semelhante a uma curva normal. Então, pode ser leptocúrtica, platicúrtica e mesocúrtica. Eu posso calcular também esse coeficiente de kurtose. O coeficiente de kurtose é dado por, chamado de C, dado por Q3, que é o terceiro quartil, menos o primeiro quartil, dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10. Então, esse é o coeficiente percentílico de kurtose, que eu vou descobrir o achatamento dela. E o meu padrão é 0,263. Se eu tenho um coeficiente percentílico de kurtose igual a esse valor, a minha curva é mesocúrtica, é uma curva normal. Se ele for menor do que esse valor, a minha curva ela é alongada. E se for maior, ela é achatada, bastante achatada. Então, nós temos um exemplo aqui. Esse exemplo, ele já me deu o Q1, o Q3, o P10, o P90 e quer saber qual é esse coeficiente percentílico. Apenas joga na fórmula, calculei o valor 0,287 e agora vou comparar. 0,287, ele é maior, desculpa. Então, ela é uma curva platicúrtica. Então, como atividade pós-aula síncrona, teremos aqui o exercício 1 e o exercício 2. O exercício 1 é semelhante ao que eu já fiz, acabou de fazer agora o exemplo. Ele tem as distribuições A, B e C, ele tem os quartis e os percentis, basta jogar na fórmula. E eu vou classificar, primeiro, calcular o coeficiente e na letra B, classificar em relação às curvas, se elas são leptocúrtica, platicúrtica ou mesocúrtica. Na questão 2, ela vai dar um trabalhinho um pouco maior, porque eu tenho que calcular o Q3, o Q1, o P10 e o P90. E daí sim, jogar na fórmula para fazer o cálculo do grau de kurtose e a classificação da distribuição em relação à curva. Então, esta é a nossa atividade de hoje.